Esse trabalho irá falar sobre a relação entre padrões J2E e o design pattern. Definição de padrões. Um padrão é uma descrição do problema e a essência da sua solução. Documenta boas soluções para problemas recorrentes. Deve ser suficientemente abstrato para ser reusado em aplicações diferentes. Padrões arquiteturais expressam formas de organizar a estrutura fundamental do sistema. Permitem a construção de uma arquitetura aderente a certas propriedades. O conhecimento de padrões arquiteturais ajuda na definição da arquitetura do sistema. Os padrões indicou com Christopher Alexander, que foi o primeiro arquiteto que estudou e escreveu uma série de livros documentando padrões em engenharia civil e arquitetura. Erich Gama, Richard Elm, Ralph Johnson e Donny Lycides, em 1994 escreveram o livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, catalogando e descrevendo 23 padrões para o desenvolvimento de software orientado a objetos. Como Java começou a se tornar cada vez mais presente, espalhando-se a partir de navegadores para celulares para todos os tipos de dispositivos, vimos gradualmente ele se direcionar em uma área particular. Essa área é o uso de Java em servidores, que ao longo do tempo, se tornou a plataforma escolhida para servidores de programação. A arquitetura de aplicações cliente-servidor, uma arquitetura de duas camadas, com o tempo evoluiu para uma arquitetura de múltiplas camadas. Esta progressão natural ocorreu quando camadas adicionais foram introduzidas entre os clientes, usuário final, e os sistemas de back-end, servidores. Apesar de uma arquitetura de múltiplas camadas trazer uma maior flexibilidade no design, também aumenta a complexidade para construção, testes, implantação, administração e manutenção de componentes de aplicativos. A plataforma J2E é projetado para suportar uma arquitetura de múltiplas camadas, e, portanto, reduz essa complexidade. Em 2002, a Sun Microsystems publicou a primeira edição do livro Core J2E Patterns, Best Practices and Design Strategies, que catalogou 25 padrões baseada na plataforma J2E para problemas comuns em sistemas distribuídos. Para auxiliar arquitetos, desenvolvedores e estudantes de software, destacamos 7 padrões J2E que se relacionam diretamente com os padrões GOF. Intercepting Filter serve para interceptar e manipular uma requisição e uma resposta antes e depois da requisição ser processada. Ele centraliza o controle com manipuladores de baixo acoplamento, melhora a capacidade de reutilização e configuração declarativa e flexível. Tem relação com o decorator, que prevê wrappers dinamicamente conectáveis. Já que o decorator acrescenta responsabilidades a objetos individuais e com o Template Method, que é usado para implementar a estratégia de Template Filter. O Filter Manager gerencia o processamento de filtro. Cria o Filter Chain com os filtros apropriados, na ordem correta, e inicia o processamento. O Filter Chain é uma coleção ordenada de filtros independentes. Estes são os filtros individuais que são mapeados para um alvo e o Filter Chain coordena seu processamento. O alvo é o recurso solicitado pelo cliente. Decorator. O componente define a interface para objetos que podem ter responsabilidades acrescentadas dinamicamente. Concrete Component define um objeto para o qual responsabilidades adicionais podem ser atribuídas. Decorator mantém uma referência para um objeto componente e define uma interface que segue a interface de componente. Concrete Decorator apresenta responsabilidades ao componente. Template Method. O Abstract Class define operações primitivas abstratas que as subclasses concretas definem para implementar passos de um algoritmo. Implementa o método Template Method, que define o esqueleto de um algoritmo. Ele invoca operações primitivas bem como as operações definidas em Abstract Class ou em outros objetos. O Concrete Class implementa as operações primitivas para executarem os passos específicos do algoritmo da subclasse. Application Controller se aplica para modularizar ação e gestão de ponto de vista. Consequentemente, melhora a modularidade, melhora a capacidade de reutilização dos códigos e melhora a extensibilidade. O Application Controller relaciona-se com o Command Pattern, que encapsula uma solicitação em um objeto, separando o pedido de sua chamada. E o Composite Pattern, que representa
representa objetos como hierarquias parte todo, tratando objetos individuais e composições de objetos uniformemente. Na sua estrutura, contém um classe cliente que chama o controlador de aplicação na camada de apresentação, um front controller ou um filtro de interceptação. A application controller que usa mapeador que resolver uma solicitação de entrada para ação apropriadas. O mapeador utiliza um mapa para traduzir uma solicitação de entrada para ação e visualização apropriada. E o mapa mantém referências a identificadores que representam recursos de destinos. Mapas pode ser realizado como uma classe ou registro command pattern, contém command que declara uma interface para a execução de uma operação. O concrete command que define uma vinculação entre um objeto receiver e uma ação. Ele implementa o execute, através da invocação das correspondentes operações no receiver. Cliente que cria um objeto concrete command e estabelece o receptor. Invoker que solicita o command e a execução da solicitação. Receiver sabe como executar as operações associadas a uma solicitação. E qualquer classe pode funcionar como um receiver. Composite tem a classe component onde é declarada a interface para os objetos na composição. E implementa comportamento padrão para a interface comum a todas as classes conforme apropriado. Lead representa objetos folha na composical. Uma folha não tem filhos e define comportamento para objetos primitivos na composição. Composite define comportamento para componentes que têm filhos e implementa as operações relacionadas com os filhos representados na interface de componente. Cliente manipula objetos na composical através da interface component. Composite View construi uma visão modular de componentes atômicos que são combinados para criar um todo composto ao gerenciar o conteúdo e o layout de forma independente. Algumas das suas consequências são essas: melhora a modularidade e reutilização, adiciona o controle baseado em políticas ou funções, melhora a capacidade de manutenção. A Composite View é baseado no Composite, que descreve as hierarquias parte todo, onde um objeto composto é composto de inúmeras subpartes. Como eu já falei do Composite anteriormente, vou apenas falar do Composite View. Seu principal negocia fica na Simple View, que representa uma parte atômica de um todo. Ele também é conhecido como visão de segmento ou subdivisão e na Composite View, que é composto de vários pontos de vista. Cada um desses pontos de vista é tanto um Simple View ou Composite View, potencialmente, uma Composite View. Business Delegate deseja ocultar os clientes da complexidade da comunicação remota com componentes de serviços de negócios. Como pode ver, ele reduz o acoplamento, melhora a capacidade de manutenção, melhora a disponibilidade. O Business Delegate pode atuar como um proxy, fornecendo um stand-in para os objetos na camada de negócios. A estratégia Delegate Proxy oferece essa funcionalidade. Ele também pode usar o padrão de projeto Adapter para proporcionar a integração de outros sistemas incompatíveis. A sua regra de negócio se concentra no Service Locator, que encapsula os detalhes de implementação de localização de um componente Business Service. E o Business Service é um componente da camada de negócios, como um BAN corporativo, que está sendo acessado pelo cliente. O componente é tipicamente implementado como uma fachada de seção ou um componente JMS Proxy. Na estrutura do Proxy, ele contém a classe Proxy, que é responsável por uma referência que permite ao Proxy acessar o objeto real. O Proxy pode referenciar um subject e as interfaces de real subject. Ele fornece uma interface idêntica à de subject, de modo que o Proxy possa substituir o real, e controla o acesso ao objeto real e pode ser responsável pela sua criação e exclusão. Subject define uma interface comum para real subject e Proxy de maneira que um Proxy possa ser usado em qualquer lugar em que um real subject é esperado. O real subject define o objeto real que o Proxy representa. No padrão Adapter temos o target, que define a interface específica do domínio que o cliente usa. O cliente que colabora com objetos compatíveis com a interface da target. O Adapter que define uma interface existente e que necessita ser adaptada, e o Adapter onde adapta a interface do Adapter e a interface de target. Session Facade tem como objetivo expor componentes de negócios e serviços para clientes remotos. Ele introduz uma camada que fornece serviços para clientes remotos, expõe uma interface de granulação grossa uniforme, reduz o acoplamento entre as camadas,
reduz a complexidade entre outros que podem ser vistos aqui. O Session Facade é baseado no padrão de projeto Facade, onde o Facade contém a classe chamada Face que conhece quais as classes do subsistema são responsáveis pelo atendimento de uma solicitação. Ele delega a solicitação de clientes a objetos apropriados do subsistema. E as classes que implementam a funcionalidade do subsistema encarregam-se do trabalho atribuído a elas pelo objeto Facade. Essas classes são representadas pelo Application Service, Business Object e Data Access Object no padrão Session Facade. Value List Handler. A sua aplicabilidade é quando um cliente remoto que quer iterar sobre uma grande lista resultados. Consequências. Faz caches dos resultados da pesquisa. Fornece recursos de pesquisa flexíveis. Melhora o desempenho da rede. Promove estratificação e separação de interesses. A relação com o GOF é feita apenas com o iterator. Ele usa o padrão iterator. Iterator define uma interface para acessar e percorrer elementos. O Concrete Iterator implementa a interface de iterator e mantém o controle da posição corrente. O Aggregate define uma interface para a criação de um objeto iterator. O Concrete Aggregate implementa a interface de criaCall do iterator para retornar uma instância do Concrete Iterator apropriado. E por último, mas não menos importante, o Data Access Object. Data Access Object, onde sua aplicabilidade se dá ao ambiente que deseja encapsular o acesso e manipulação de dados em uma camada separada. Suas consequências são: centraliza o controle com manipuladores de baixo acoplamento, permite transparência, fornece visão orientada a objeto e encapsula os esquemas de banco de dados, permite uma migração mais fácil, reduz a complexidade do código em clientes, organiza todo o código de acesso aos dados em uma camada separada, adiciona uma camada extra, relaciona diretamente com Factory Method e Abstract Factory. O Data Access Object usa o padrão Factory Method para implementar as Factory e seus produtos, DAOs. Para adicionar flexibilidade, o padrão Abstract Factory é usado como descrito no Data Access. Conclusão: embora os padrões J2E e GOF possam ser usados juntos, o J2E tem um foco maior na linguagem Java, enquanto os padrões GOF possuem um contexto mais generalista. Saber qual a tecnologia vai ser usada é importante para saber o padrão correto a ser aplicado. Obrigado e até a próxima.